E aí, gente, tudo tranquilo? Começando mais um papo daqui, mais um episódio, mais uma resenha, dessa vez com o Larry, zagueiro do Inter dos anos 70, anos 80, fazia parte daquele time que então, na live, pra gente adicionar. O Larry é um cara que tem muita história para poder contar, assim, seja da época dele de jogador, seja hoje, como ele vê a carreira dele, assim, como foi, assim, ele faz uma análise muito boa do passado, das escolhas dele. Ele também teve um papel muito importante ali no departamento de jogadores do Inter, onde ele também vai contar um pouco dessa passagem. E vamos adicionar o homem no nosso papo. Tudo certo, Larry? Tudo certo, estamos aí prontos para um bate-papo aí. Queria começar te agradecendo por ter topado participar desse papo comigo. Olha, tu te conheci lá naquele jogo, aquele belo jogo, aquela confraternização lá no nosso amigo lá, o apelido Girino, que é o. Pô, O agora Igor? brinca, o Igor, falando sobre o apelido, eu acabei não lembrando rapidamente do nome. Mas como se trata de futebol e desses eventos, assim, a gente tem de um assunto que a gente domina, assim, né, de certa forma, porque gostamos e somos envolvidos nisso aí a vida inteira, então podemos falar tranquilamente, dependendo tua proposta nosso bate-papo aí, vamos tocando. Queria começar te perguntando como é que está sendo esse momento da tua. A gente sabe da pandemia, da questão do isolamento. Como é que tu está fazendo para tocar teus projetos? Como é que está a tua vida nesse momento? Eu posso te dizer assim que isso uma nova realidade para todos nós, né? E eu me vi, todos nós nos preocupamos assim, como nós reagiríamos diante de tudo isso aí. Eu posso te dizer que eu estou reagindo bem. Eu estou reagindo bem, porque tu não tem uma perspectiva, assim, tu não sabe exatamente como as coisas vão acontecer, mas tenho conseguido levar numa uma boa, assim, principalmente pelo fator de questão familiar. Estou sempre muito próximo dos meus filhos, da minha família e meus netos também. Então, estou conseguindo, estou conseguindo levar numa boa. O pessoal te conhece por aquela por tu tá fazendo parte daquele time do Inter campeão de 79, mas hoje detalhe a gente estava conversando, tu também faz parte dos outros títulos brasileiros de forma indireta, tu estava naquele elenco, né? Na verdade, a brincadeira que eu faço é que eu sou tricampeão brasileiro, apenas porque é aquela questão de participar ou não, né? E eu fui porque na ocasião 75, 76, eu era inscrito como amador. Nós tínhamos as regras na época da CBF, elas propunham que fossem inscritos jogadores amadores, e nós éramos amadores até os 20 anos, muito em função da questão de Jogos Olímpicos, e jogadores que jogavam na base de clubes grandes tinham toda uma possibilidade de serem convocados. Então nós éramos profissionalizados só a partir dos 20 anos. E por isso aconteceu. O ano de 75 e 76 coincidiu com os meus 2 anos de juvenil, que hoje se fala júnior, e aí eu fui inscrito porque um time inteiro era inscrito, eu não me lembro o número exato de inscrições, mas era tipo 10, 12 jogadores inscritos como amadores. E depois, assim, tu tem uma passagem pelo Operário, tu tá no Inter, no ano que tu subiria, no teu primeiro ano como time profissional do Inter, tu é emprestado pro Operário. E lá tu tem uma baita passagem, até hoje tu tá lembrado pela tua passagem. Como é que É, surge essa possibilidade? Como é que foi aquele momento? bom, como eu terminei o ano de 76 me destacando no juvenil do Inter, era o seu Rubens Minelli o técnico, um grande técnico, né? Eu tinha o Carlos Gainetti Filho como meu técnico.
e, e eu era apontado como um dos futuros jovens que subiriam, que estava com prestígio em alta, né? Para permanecer no Inter. Inclusive, era o que indicava o próprio Gainete, pelo que eu vinha fazendo no juvenil do Inter. Acontece que o Elias Figueiredo saiu, e que foi um maior zagueiro que eu vi jogar, é, um grande professor também, né? E aí eu acabei entrando por ter feito um grande ano e ter feito uma Taça São Paulo muito boa também. Eu retornei e logo fui para o Operário. Fui envolvido no negócio do Marião, que veio para o Inter, porque se destacara no Operário. E aí eu fui para preencher essa vaga e para mim foi maravilhoso. Foi um ano maravilhoso. Foi uma realidade diferente com o profissional, que existe toda uma expectativa, né? Um menino que sobe, aí digamos, agora como profissional, digo, realmente vai ser realmente testado como homem, não mais como um menino, jogando de uma maneira mais efetiva, né? Tu falou ali da questão do Figueiredo ali, no início da tua carreira, ali em 78, tu era inclusive falado, te citavam na imprensa como novo Figueiredo. Essa comparação, ela ajuda, ela atrapalha? Como é que é para ti entrando no time sendo comparado com o cara que foi o melhor zagueiro que tu viu jogar? Eu levei isso aí como um incentivo, na verdade, né? Eu sinceramente, gostaria de ter tido a oportunidade de jogar com ele. Eu acho que até as características seria uma boa, daria para fechar uma dupla de zaga com as características, principalmente porque ele era um grande jogador, ele jogava de qualquer maneira, né? Eu acho que ele poderia jogar com qualquer tipo de companheiro de zaga. Mas essa comparação, na verdade, eu via como um incentivo, porque todos que vieram adiante tiveram esse mesmo pensamento, porque substituí-lo no mesmo nível seria praticamente impossível. Mas eu pelo menos vejo dessa maneira. Eu acho que tu tenta, e principalmente pelo aprendizado que tive com o Figueiredo, e eu tive um outro grande jogador que eu estava nas categorias do Inter abaixo, que eu também observava muito jogando, que foi o Sedenir. O Sedenir acabou não tendo uma projeção tão grande como o futebol dele, talvez por é, escolhas erradas em momentos. O futebol não era o que é hoje. A divulgação de um cara que jogou ali, ele teve uma passagem pelo Caxias muito, muito grande, inclusive o companheiro era o Filipão, e foi um cara que eu vi muito jogando, e essas pessoas, até por observação, eu me espelhei muito e aprendi muito com esses grandes jogadores. E tu falou também, quando a gente estava conversando detalhes, da questão que quando tu era da base, era tudo meio junto ali, os campos um lado do outro, tu chegava, tu via o Figueiredo jogar. Hoje não tem mais tanto isso, né? Por exemplo, o Grêmio, o CT lá em Eldorado, o Inter, o CT aqui em Alvorada. Tu acha que isso faz diferença na carreira do jogador? Por exemplo, tu que estava tão próximo para essa geração hoje que não está tão próxima dos ídolos? Na verdade, assim, nós tínhamos o estádio dos Eucaliptos, que toda a base do Inter treinava lá. Em alguns momentos, alguns meninos, os mais jovens, iam até algum parque, algum lugar, algum outro campo, quando a procura era muito grande por campo, porque tinha um campinho pequeno, um local que dava para fazer treinamento de goleiros atrás de uma das goleiras, que o estádio de Eucalipto tinha um campo muito grande, tinha uma pista e tudo. E aquele campo era, como se diz, o pau para toda obra, né? Todos treinavam lá, eles tentavam, de certa forma, conservar o campo, mas era quase que impossível. Mas, de outra forma, assim, todos se conheciam e conviviam, né? Tinham vários vestiários e, e nós tínhamos também, nós íamos até o estádio do Beira-Rio, porque já tinha o campo suplementar, e muitas vezes treinávamos no próprio Beira-Rio, juntamente com um time profissional, alguns eram escolhidos para treinar lá, até com um incentivo, né? Então nós tínhamos muito essa oportunidade de ver os jogadores profissionais treinando e jogando também, claro,
conhecíamos todos os jogadores, tanto os que estavam acima na categoria como abaixo. Então, essa era uma coisa. Hoje se fala muito sobre os CTs, né? O Internacional, já conversei a respeito com muitas pessoas do Inter, que se referem a isso. O Inter teve uma perda muito grande com a reforma do Beira-Rio, porque foram tirados, tinham quatro campos de treinamento, quatro campos suplementares, que acabaram esses campos hoje sendo os campos de Alvorada, e a distância é muito grande. E em outros tempos, o técnico, eu vi referências assim de ex-técnicos do Inter falando sobre isso, que eles estavam no Beira-Rio e ao mesmo tempo eles saíam para caminhar no pátio do Beira-Rio, eles estavam em algum dos campos, visualizavam algum jogador, às vezes viam algum jogador que se destacava, procuravam ver novamente e tal, e ali iam tirando alguns jogadores que acabaram se tornando craques dentro do Inter. Eu falo do Inter e essas coisas também aconteciam no Grêmio, porque o Grêmio, o complexo, digamos, do Estádio Olímpico, tinha um campo lá que eles diziam que era o terrão, o areião, e tinha um campo suplementar, de qualquer forma, com o mínimo de campos que tinham, sempre tinha a oportunidade de ver as outras categorias jogando. E E hoje, depois. sim, pode falar. Não, pode terminar o pensamento. Não, Desculpa. e aí isso aí se perdeu um pouco. E hoje o Inter tem o CT do outro lado da avenida, né? Mas a categoria de base está em Alvorada. Então, Isso. por isso que se torna muito importante que o Inter consiga, num futuro próximo, a construção do CT de Guaíba, para que as coisas fiquem todas mais aproximadas e que tu consiga ter digamos, visualizar assim, jogadores de todas as categorias no mesmo complexo. Tu estava falando antes lá no início ali da questão da tua passagem pelo Operário, aquele negócio que surge para tu ir jogar lá, que faz parte de uma negociação que o Inter fez. Qual foi a importância daquela passagem para quando tu volta para o Inter em 78? Qual foi a importância daquele período lá no Operário para seguir a tua carreira? Para quando tu volta? Para começar, assim, ó, eu jogava, então, estou jogando 4 anos na base do Inter. Disputa a Taça São Paulo, nós chegamos bem próximo, mas acabamos perdendo para o Fluminense, um jogaço, porque o Fluminense tinha uma base muito boa, tinha jogadores que acabaram se revelando nesses 2 anos que jogamos lá contra. E aí cheguei, até pensando em permanecer, porque se falava muito nisso. Mas aí veio a oportunidade, questão de alguns dias já estava em Campo Grande. E cheguei lá, no dia seguinte já teve um jogo amistoso, então já chegamos chegando mesmo. Já fui colocado para jogar e permaneci jogando. Todo o tempo que eu estive em Campo Grande, porque mais ao final do ano eu comecei o Campeonato Brasileiro, que acabou terminando no ano seguinte, e como eu estava emprestado, eu voltei para o Inter, e o Operário acabou naquele ano fazendo um grande Campeonato Brasileiro, chegando entre os 4 primeiros do Brasileiro. Por isso o Operário até hoje se fala no Operário porque ele teve um período marcante no futebol brasileiro, né? E para mim a importância disso é aquele período, aquela nova etapa que tu passa a ser um jogador profissional e tu joga contra todos os jogadores são mais experientes do que tu, né? E tive essa chegada muito boa em Campo Grande. O período em que ainda não tinha sido dividido o estado. O estado de Mato Grosso ele foi dividido ao final do ano de 77, que foi esse ano que eu estive em Campo Grande. E para mim, assim, eu costumo dizer, exagerando, assim, mas ao mesmo tempo reconhecendo tudo que eu tive lá, para mim aquilo lá foi o paraíso, porque fui sair do Inter, que era um dos grandes clubes, que realmente é uma das grandes forças do futebol brasileiro, e fui para um clube que era organizado, que tinham grandes profissionais. Para ter uma ideia, eu fui treinado pelo Príncipe Danilo Alvim, um grande camisa 5 da seleção brasileira de 1950.
e que foi um grande expoente do time do Vasco da Gama, né? E por isso tinha esse apelido. Então, assim, joguei com grandes jogadores. Alcir Portela, que foi um cara que jogou a vida inteira no Vasco, que era no camisa 5, um jogador experiente. Então, tu chega e dá de frente com jogadores já reconhecidos, pessoas que, já de muita experiência no futebol, ao mesmo tempo eu digo que cheguei, fui ganhando um bom salário, recebi em dia, nós ganhávamos muitos prêmios, um clube organizado, morava num lugar bom, com boa alimentação, com bons treinamentos. Então foi por isso aí foi muito importante na minha família, na minha carreira. Eu já desde de jovem sempre fui responsável e já profissional, assim, no sentido de saber o que eu queria e era muito focado no que eu pretendia fazer na minha vida. Né? Tu retorna para o Inter em 78, naquele ano tu faz bons jogos e fica no time ali, jogando em 79 o Inter é campeão invicto do Brasileiro. Como é que é para ti olhar para o passado e ver aquela conquista e saber que o teu nome está na história do Inter com essa questão? As coisas aconteceram porque o Gainetti que tinha sido meu técnico nos juniores do Inter, ele, da metade para o final do ano de 77, ele entrou como técnico do time profissional. E quando eu retornei ao Inter, o Gainetti era o técnico, que me conhecia muito bem, e inclusive ele dizia que eu deveria ter ficado, né? Era a indicação. Assim, na verdade, era por eu ter feito um grande trabalho com ele, eu era um jogador da confiança dele e que ele acreditava realmente muito. Então, aí eu fiquei no Inter em 78 e aí tive a oportunidade de jogar no início do ano, tinham outros jogadores mais experientes, como zagueiros, né? E aí o Inter contratou 2 zagueiros, além do que já tinha. Tinha o Beliato, Gardel, e me lembro do Mujica, que era um zagueiro que tinha vindo do interior. E aí contratou o Paulo Marcos e o Salomão, o Kiko Salomão, que era o zagueiro uruguaio que veio do Defensor do Uruguai. São 2 grandes amigos. Aliás, na verdade, dentre os grandes amigos do futebol, estão todos os zagueiros com quem eu joguei, que na verdade a gente tem uma rivalidade por disputar a posição, mas a gente tem uma realidade semelhante e por isso a gente se entende muito bem, né? Sabe a dificuldade que é, então nós temos eu estou ajeitando aqui o aparelho, ele ficou meio em falso aqui. Mas assim, ó, e aí eu tive a oportunidade de jogar alguns amistosos, aí depois retornaram, o Kiko Salomão foi contratado, aí participava, ficava no banco, às vezes tinha alguma oportunidade, e aí depois foi trocado o técnico, saiu o Gainetti e entrou o Cláudio Duarte, que o Cláudio parou definitivamente de jogar e me acompanhava desde o juvenil, o junior do Inter, que ele era uma espécie de um auxiliar técnico do Gainetti já no ano anterior, porque nos períodos que ele não tinha treinamento, ele estava sempre nos eucaliptos e conhecia todos, porque ele já estava se preparando para ser um técnico de futebol. Aí o Cláudio assumiu, deu oportunidade para o André Luiz, que é mais jovem do que eu, e logo eu recebi a oportunidade já de cara num Grenal, no lugar do Kiko Salomão, que teve uma fratura na perna. E aí eu tive uma sequência muito boa até o ano de 79. Disputamos o Campeonato Gaúcho de 78, aí disputamos o Campeonato Gaúcho de 79. Ao final do Campeonato Gaúcho, eu fiz uma cirurgia de patela, que eu tinha a patela bipartida, um problema congênito, e que começou a me dar problema de atrofia na perna, porque eu sentia dores. Eu treinava bastante, mas eu sentia dores. E aí foi decidido que eu faria uma cirurgia. E eu retornei só durante o Campeonato Brasileiro de 79, que aí, na verdade, o Inter começou com um time e praticamente esse time permaneceu todo o Campeonato Brasileiro, porque era um menor número de jogos, a sequência não era tão grande como é hoje
jogos quarta e domingo, existia algum, então permaneceu quase que um time. Lógico que alguns jogadores se alternaram, mas principalmente a zaga do Inter foi Mauro Pastore e Mauro Galvão, sendo que o Beliato, ao final do Campeonato Brasileiro, com um prêmio, ele entrou lá 10 minutos ao final do jogo contra o Vasco, quando o campeonato já estava ganho. Mas o Mauro Galvão e Mauro Pastore se afirmou no Campeonato Brasileiro de 79, e o Mauro Galvão foi revelado, esse grande craque que é, né? Que foi e se revelou em 79. O Inter formou um grande time que já tinha grandes jogadores e fez a campanha que fez e ganhou o título invicto. Assim, ó, feliz por conviver com todos esses craques, né? Tive o privilégio de ter jogado com todos esses caras, que são grandes amigos até hoje. A gente viu que esse ano, por causa da pandemia, como o futebol parou, tanto a Globo quanto as TVs fechadas começaram a reprisar jogos antigos dos times. E muito jogo antigo do Inter, aquela geração ali dos anos 70, anos 80, passou. Então, uma nova geração de torcedores acabou conhecendo o Larry, conhecendo o Mauro Galvão, conhecendo o Figueiredo, uma galera que só ouvia falar, mas nunca tinha visto jogar essas pessoas. Como é que é para ti ver saber ver essas reprises, ver uma nova geração de torcedor te procurando? Como é que foi para ti esse momento? Claro que a gente tem saudade do tempo de futebol, né? Porque uma vez tu entrando nesse ambiente, é um sonho de menino, na verdade, né? Eu como tive a oportunidade de jogar na base do Inter, e me profissionalizar, e depois parei de jogar, eu sou muito envolvido com o Inter, participo de eventos e sigo assim participando de muitas coisas dentro do clube e convivendo com atletas de várias etapas, jogadores muito mais velhos do que eu, outros muito mais jovens. Então, o Inter, na verdade, faz parte da nossa vida, né? E eu realmente nasci numa família de colorados, sou natural de Caçapava do Sul, e já desde pequeno todos os familiares mais próximos eram colorados. E tive a oportunidade, e iniciei inclusive uma coisa que poucas pessoas sabem, eu comecei jogando na verdade no infantil do Grêmio. Fui levado, só que não usei no meu currículo que eu fui levado para lá pelo seu Abílio dos Reis, que é tido como o maior descobridor de talentos. Então isso aí é uma coisa que digamos, é um mérito, porque ser escolhido por o seu Abílio dos Reis foi uma coisa muito importante, que inclusive me incentivou muito, acreditando mais no meu potencial. O seu Abílio foi o único ano que ele não trabalhou no Inter, ele estava trabalhando como um coordenador técnico, seria no Grêmio, que foi o ano de 72. Eu fui levado para o Grêmio para jogar no Infanto Juvenil e acabei jogando no Infantil porque tinha idade. Mas pela questão de... eu estava entrando no ensino médio na época, no Julinho, no Colégio de Castilhos, e as minhas aulas eram à tarde, então eu me vi obrigado a optar. E voltei a jogar somente no ano seguinte e fui jogar no Inter. Fiz uma avaliação rápida lá e já fui colocado pelo seu Jaime Schmidt no grupo de jogadores do Infanto Juvenil. A gente estava falando ali, depois do Inter em 80, tu sai e vai para o Colorado. Por que tu sai do Inter? Como é que surge aquela proposta? E por que o Colorado? Então, da mesma forma que terminou o Campeonato Brasileiro de 79, aquele grande time do Inter, o Inter teria uma Libertadores pela frente, e eu fui até, acho que fui o primeiro jogador a renovar o contrato por mais 2 anos na época. Eu renovei antes do final do ano ainda. Então, assim, ó, algumas coisas na vida a gente faz, e eu não, claro que, logicamente, eu fui feliz em Curitiba, nós acabamos vencendo o Campeonato Paranaense em 80, que foi a única vez que o Colorado ganhou o título paranaense na época como Colorado. E como o Mauro Pastore e o Galvão estavam, por méritos, fizeram uma grande campanha e eram jogadores titulares, eu queria aquela ansiedade de jovem, de querer jogar,
Hoje eu não faria isso por eu estar num grande clube. Naquela época, depois o que eu percebi mais adiante é que tu desce algum degrau, né? Que fica mais difícil para tu subir novamente. Mas eu fui apenas emprestado. O Cláudio Duarte saiu do Inter, ele já saíra em 79 e veio o seu Zé Duarte, e aí veio o seu Enio Andrade, que fez toda essa campanha no Brasileiro. Aí, no início do ano, o Cláudio foi para o Santa Cruz de Recife, que o Santa Cruz era o Santa Cruz, né? Um grande clube, disputava um clube que disputava os campeonatos brasileiros e no ano anterior, até em 75, ele foi até a semifinal. Então, o Santa Cruz era um grande clube e o Cláudio quis que eu fosse para o Santa Cruz. O Inter não me emprestou, o seu Hélio não permitiu na época, e o Cláudio permaneceu um período no Santa Cruz e saiu de técnico do Santa Cruz e já assumiu, imediatamente ele assumiu o Colorado, pediu minha contratação no Colorado também. E acabei chegando em Curitiba antes do Cláudio. Mas foi também assim, como um desempenho e como tenho grandes lembranças, grandes companheiros. Foi também, não tive nenhum tipo de problema no Colorado, só coisas boas, né? Embora tenha tido lá pelas tantas, lá no clássico, tive um afundamento de malar, tive fratura no rosto, mas me recuperei, fiquei pouco tempo, até relativamente pouco tempo, recuperei e ganhamos o campeonato. Depois eu retornei ao Inter, porque era um empréstimo até o final do ano, mas aí fui comprado pelo Criciúma e fui para o Criciúma. Tu falou ali agora a questão do dar um passo para trás, muitas vezes não consegue. Eu não sei se acho que arrependimento daqui a pouco é muito forte a palavra arrependimento, mas tu avalia que se fosse hoje, tu teria tomado decisões diferentes na tua carreira? O que eu penso assim, ó, eu lembro até que, veja só como as coisas acontecem. O Mauro Galvão, que foi um grande craque conhecido por todos, eu lembro quando eu falei que eu iria para o Colorado de Curitiba, Mauro Galvão, que era um menino que recém fizera 18 anos, ele me dizia assim, não vai, fica aqui tu vai acabar tendo oportunidades, tu está num grande clube, sabe? Aquelas coisas, mas eu era jogador do Inter. Então eu falo no sentido de porque a grande meta de um menino, de um jovem, quando começa a jogar, digamos, no Campeonato Brasileiro, é jogar num grande clube. Né? Jogadores de clubes que disputam a ponta do campeonato do futebol brasileiro. Hoje, principalmente em termos de campeonato nacional, tu sabe que tu vai ter uma visibilidade muito grande, tu vai ter prestígio e tu está num grande clube. Então, o que eu falo, eu faço referência nessa relação de tu estar num clube que tinha grande visibilidade nacional, que embora o Campeonato Paranaense seja um bom campeonato, assim como depois o Campeonato Catarinense, na época eles não tinham a divulgação que tem hoje. Hoje tudo que se tem todas as notícias, todos os eventos esportivos, eles são passados para o Brasil inteiro, a informação era imediata, as redes sociais fazem com que todas as pessoas, mesmo estando em qualquer lugar do Brasil, elas sejam, tu joga hoje, amanhã as imagens podem estar no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Na época não era assim. E eu vejo assim, tanto o Colorado de Curitiba, como o futebol paranaense e também o futebol catarinense sempre foram muito fortes. O Campeonato Catarinense até ele tinha menos visibilidade, mas sempre foi um campeonato muito competitivo, com times fortes, com jogadores de qualidade, e logicamente existiam aquelas questões digamos, da pouca divulgação e também de uma observação muito pequena. Tu tinha a cidade, por exemplo, Florianópolis, que tinham as redes de televisão, como tinha Criciúma e Joinville, e nas outras cidades não tinham. Então,
existia problema de arbitragem, existiam aquelas dificuldades de campo e todos os problemas que hoje eu vejo, muito embora até nos últimos dias tenha se falado muito em qualidade de campos e gramados, mas o futebol brasileiro hoje, a exigência com gramados é muito grande e os campos são muito bons. Tu jogou num tempo, tu estava falando agora do estadual de Santa Catarina, estadual do Paraná, tu jogou num tempo onde o estadual era muito mais valorizado pelos clubes. Tenho a impressão, que me corrija se eu estiver enganado, que naquela época o estadual era tão importante, quase tão importante quanto o nacional, e hoje muitas vezes os times não querem jogar estadual, botam um time reserva, botam um time misto. Por que tu acha que teve essa mudança? O que tu acha que tem que acontecer para o estadual voltar a ser atrativo? Nessa mesma relação, o futebol, os campeonatos estaduais perderam força porque passou a valorizar mais a Libertadores, né? Muito mais, ela foi ampliada em número de clubes, em número de meses também de disputa. Para tu ter uma ideia, esses tempos eu ouvi alguém falando, em 1975 e 76, na verdade 76 e 7, que o Inter estava, eu lembro do Inter poupar jogadores num jogo no Equador para disputar o Campeonato Gaúcho. Então o Inter poupava jogadores na Libertadores para jogar o Campeonato Gaúcho. O Inter foi jogar contra o Deportivo Cuenca, isso eu me lembro. E o Figueroa não jogou, não jogaram os grandes jogadores do time, porque estavam poupando para o Campeonato Gaúcho. Então era uma inversão, né? E aí se passou, a partir dos anos 80, a valorizar tanto que os clubes brasileiros eles não tinham essa... O primeiro clube que eu lembro que simplesmente que chegou a se voltar totalmente para o campeonato, para a Copa Libertadores, foi o Grêmio em 1983. E eu lembro da imagem do presidente Fábio Koff, que disse que o foco era a Libertadores da América. E eu acho que a partir desse início dos anos 80, realmente os clubes brasileiros passaram a valorizar a Libertadores realmente. Porque existiam também muitas coisas no futebol sul-americano, aquelas coisas que a gente vê até hoje, né? Com tudo que todas as coisas evoluíram, mas o futebol sul-americano tem algumas coisas que até hoje a gente critica, que é aquela história do cara que vai bater um escanteio, o cara está com guarda-chuva lá para o cara, isso aí não, é inadmissível nos anos de hoje, né? Mas acontece até hoje. E tu acha que tem alguma alternativa para o estadual voltar a ser atrativo ou não tem mais como voltar atrás? Eu acho que eles têm que... as pessoas são colocadas lá também para pensar e criar novas alternativas para essa disputa. Os caras têm que ter, assim, existe uma nova fórmula para que seja atrativo, porque o futebol, na verdade, ele precisa dos clubes menores. Porque então vamos fazer essa escadinha aí, toda essa evolução. As cidades, nós reclamamos que se joga menos futebol nas cidades, que existem menos campos de futebol. E nós que moramos em Porto Alegre, que nós na grande Porto Alegre, a gente sabe que, com o passar do tempo, foram diminuindo os campos e as disputas de futebol varziano e amador por várias questões, inclusive questões de segurança. Então, assim, se tu for diminuindo, tu vai lá ao final vai diminuir o número de jogadores também. Porque vai se perdendo o hábito de jogar futebol, que seja nas escolas, nos parques e nos campos de várzea, lá adiante vai ter esse reflexo. Então, tem que haver um incentivo, e aí tem que começar lá de baixo, porque senão tu vai ter só aqueles clubes de formação e ao mesmo tempo, essa crítica que muitas vezes se faz, os campeonatos regionais. Não, os campeonatos regionais são importantes, só que tem que arrumar uma fórmula, inclusive, eu não sei como seria feito, mas que fosse interessante para os clubes do interior, que houvesse uma disputa, mesmo que a dupla Grenal fosse entrar mais adiante, quando fosse afunilando classificações, mas que houvesse um incentivo, e principalmente pelos campeonatos
brasileiros de várias séries, né? Para que haja as equipes que entram na Copa do Brasil, as equipes que entram na Série D, Série C, B e assim vai, né? Então, esse incentivo para que exista uma disputa também do campeonato na segunda divisão divisão de acesso e segunda divisão dos campeonatos regionais para que essa cadeia assim continue para que venham que formem novos jogadores também. Larry, e pô, tu tem uma carreira com títulos e passagens por grandes times, e daí chega a hora que tu tem que parar. Como é que é para um jogador que sonhava em ser jogador de futebol desde piá, desde o infantil? Como é que isso tu sente? Como é que é esse momento de tu parar de jogar futebol Bom, assim, profissionalmente? ó, isso aí é uma dificuldade para todos os jogadores. Eu já vi o relato de vários deles falando sobre a questão. Tem aquela que o Falcão falou, que o jogador morre duas vezes, porque realmente é um vazio que fica e é uma nova etapa. Eu parei relativamente cedo, eu parei com 33 anos, porque diferente de hoje, o futebol eu parei de jogar no ano de 89 e fui jogar futebol amador. Então, mas hoje o jogador quando está num nível mais alto, os teus ganhos financeiros ainda são elevados, o que faz com que o jogador permaneça mais tempo no futebol profissional. Eu poderia ter ficado mais tempo jogando, mas eu fiz uma opção também por questões familiares, porque me mudei algumas vezes, várias vezes, né? E tu tem filhos pequenos e que mudam de colégio toda hora, e a esposa que também tem essas mudanças e faz é solidária, digamos, né? E cumpre esse papel assim. E aí eu pensei naquele momento que seria o momento de parar, mas é complicado. A gente, o máximo que tu te prepare, eu posso te dizer, eu já ouvi relatos de vários ex-jogadores que depois de muito tempo, eu não sei te dizer exatamente, mas não faz muito tempo que eu sonhei que estava jogando futebol profissional ainda. Então essa coisa é uma coisa muito, muito forte e que faz parte da nossa vida. É lógico que hoje a gente já não tem aquela coisa mas me sinto bem ainda por poder jogar futebol ainda, por não ter tido lesões sérias, Jogar bem, né? e jogar num ritmo bom. É lógico que a gente tem que se adequando à nossa condição, né? Mas sempre, por ser competitivo, a gente sempre tenta fazer um pouquinho mais. É, aí muitas vezes só não podemos ser iludidos achando que a gente vai ter aquela condição de jogar como jogávamos em outros tempos, mas sempre tentando uma espécie de superação a cada momento, porque essa competitividade eu acho que é o que faz o futebol ser mais interessante, porque se tu for jogar de uma maneira como se for jogar no pátio de casa, com os familiares, aí não tem muita graça para quem jogou competitivamente. Tá, mas na pelada solidária do Girino, o Patrick suou para passar pelo senhor. Na verdade, aquele jogo, aquele tipo de jogo do futebol 7, dá para tu encurtar espaço, e ali é o que a gente sabe fazer. Então, porque tu tem que afunilar e chegar naquele gol menor, né? Num campo de. E aquela coisa, eu brincava quando era profissional, eu treinava muito, tinha uma condição física muito boa, então eu achava, corria, ia na frente, voltava, inúmeras vezes achava o campo pequeno, né? Hoje um campo de futebol 7 já está ficando muito grande. Então, então a gente tem que ir se adequando e percebendo que o tempo vai passando, mas como eu te falei antes, a gente tem que, já que eu fui, assim, digamos, eu tive essa
privilégio de não ter tido uma lesão mais séria, eu te falo em termos de joelho, de quadril, essas coisas assim, para ter oportunidade de fazer exercício e poder me manter de uma maneira que eu possa jogar futebol. Também ter a felicidade, fui abençoado de não ter tido algum outro problema, que seja de problema circulatório, problemas que cuidar bem do coração, né? Então, vamos brincando no futebol, porque futebol faz parte da nossa vida e nos faz bem, né? Quando tu para de jogar e tu falou que tu foi pro futebol amador, a ideia de ser empresário, de ser treinador, não chegou a passar pela tua cabeça? Essas coisas todas me foram sugeridas e eu tive vários técnicos, pessoas exigentes que trabalharam comigo, que me disseram que tinham certeza que eu seria técnico de futebol. Mas eu acabei, quando parei de jogar, eu coloquei uma empresa, uma pequena indústria, uma indústria média, digamos. E me afastei não do futebol completamente, mas dessa possibilidade de ser técnico. Mais adiante, eu já achei que seria muito tarde, porque existe um período assim que tu pode ser técnico e depois tu já passa a ser preterido pelos mais jovens que vão surgindo. Então, num primeiro momento, como eu parei aos 33 anos, eu poderia ter sido técnico de futebol. E vejo hoje com uma dificuldade muito maior para quem para. Porque quando eu parei de jogar futebol, de cada 10 jogadores que paravam de jogar, um ou dois passavam a ser técnicos. Hoje, 8 ou 9 querem ser técnicos, né? Então, mudou muito a competitividade nessa profissão, é muito grande. E com relação a trabalhar como empresário, eu já participei, porque eu me vejo como um cara que todo brasileiro entende futebol. E eu, por ter jogado futebol e por ter vivo muito isso, observo muito, e sou reconhecido por muitas pessoas como quem sabe avaliar bem jogadores. E já trabalhei, participei de negócios com amigos, mas eu brinco com algumas pessoas que eu não sou bom vendedor, né? Então eu não teria como ser um empresário, o cara de ponta que faz negócio, porque eu não sou bom vendedor. E o empresário ele tem que ser bom vendedor. Eu posso trabalhar junto nesse aspecto de observação, de dar opiniões sobre jogadores, de avaliar jogadores. Isso eu me vejo numa condição muito boa, mas para negócio não sou bom vendedor, não. E, por exemplo, mas depois que tu para de jogar, passa o tempo, obviamente, tu faz parte do departamento de ex-jogadores do Inter ali. Como é que surge esse departamento? Qual a importância que tu vê do clube ter um departamento como esse para valorizar ex-jogadores, o pessoal que já passou pelo clube? Bom, eu faço reverências, a minha vida inteira fui assim. Quando eu era menino, eu reverenciava os grandes craques tanto do Inter, do Grêmio, como qualquer outro grande clube, os grandes jogadores, mas principalmente do meu clube, né? E então, durante esse período todo que eu joguei na base, convivi com jogadores que já eram profissionais, toda aquela mística, aquela coisa de grandes craques, depois eu convivi nesse ambiente com grandes jogadores, tive a oportunidade de jogar com grandes jogadores e contra grandes jogadores. Eu, aí, convidado lá, no início dos anos 90, pelo Elton Fersenseifer, que foi o grande mentor do grupo do departamento de ex-jogadores do Inter, participei de centenas de jogos dos se falava master, ex-jogadores e sênior, o que seja, mas os ex-jogadores do clube sempre vestia a camiseta da mesma forma, competitiva, muito embora muitos jogos sejam apenas jogos de exibição, mas já participei de campeonatos com ex-jogadores, tanto na praia como em outros jogadores, depois campeonatos acima de 50 anos também. Então, assim, tive a oportunidade de ser diretor por um período de 2 anos e meio
dos ex-atletas do Inter, onde eu participo até hoje desse departamento, os amigos estão lá dentro, a gente convive, e eu acho que o clube tem que preservar isso aí. Eu acho que isso é importantíssimo para o clube. Eu já, por várias vezes, já tive a oportunidade de falar com presidentes do clube, reivindicar e ver, para que eles vejam o quão importante é a participação de atletas, jogadores de todas as épocas. Eu acho que o clube, porque o jogador continua torcendo para o seu clube, né, o seu clube de coração, e todos têm a sua história dentro do clube. E é lógico que os jogadores profissionais vão cedendo assim, mas cada um tem a sua história e o clube, por sua vez, ele pode criar um ambiente onde esses ex-jogadores convivam e que, inclusive, podem assim, sempre elevar o nome do clube e participar de todos os eventos, de coisas, porque os torcedores, na verdade, eu vejo muito isso, porque já viajei por interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná durante tanto tempo, tantos anos. Muitos torcedores, cada um na sua época, têm os seus ídolos e perguntam por esses jogadores. Então, cabe ao clube saber usar também de uma maneira até para que esses torcedores muito mais vezes se aproximem do clube. Larry, a gente já está 50 minutos conversando aqui, o tempo passa voando. E antes de eu encerrar, eu queria fazer um bate-bola contigo rapidinho, pode ser? Pode ser, vamos lá. Qual era o teu ídolo no futebol? O meu grande ídolo, eu tenho grandes craques, assim, grandes companheiros que eu tive no futebol, e eu poderia enumerar vários deles, principalmente muitos aqui do Inter, né? Mas até pela posição, meu grande. Eu nunca fui um cara assim, ó, fora do futebol, de ter grandes ídolos, mas eu posso dizer que Elias Figueiredo foi o maior ídolo que eu tive como jogador, porque e depois se tornou meu amigo, jogamos muito futebol juntos, um grande amigo. Esse cara foi top mesmo. Qual tu considera o melhor momento da tua carreira? O melhor momento da minha carreira foi no momento que eu passei a ser titular do Internacional em 1978, que eu tinha que eu adquiri confiança, aquela saber que tu consegue te estabilizar, tu está num nível físico excelente, confiante, sabendo que tu tem condições de preencher aquele lugar. Eu acredito que ali na verdade tu tem um período, né, entre os 24 e 29 anos, que é o período que tu consegue fazer as coisas mais. Mas eu vou te dizer assim, em 78 eu estava numa grande fase. E o pior momento, que tu não estava tão bem na tua carreira, assim, que tu avalia que não foi uma boa fase? O pior momento é quando eu tive lesões musculares, né? Talvez mais ao final de carreira, né? Porque tive uma lesão que tu começa a confundir alguns problemas com um problema muscular. Eu tive um problema uma vez no nervo ciático e a questão científica ela não era tão apurada como hoje, que tu consegue identificar tantas coisas, né? E as lesões que te fazem parar por algum período, tu retorna, acelera um pouco a recuperação e acaba tendo problemas musculares. Eu tive isso aí já em 88 e 89, alguns problemas semelhantes. Um título que tu queria ter conquistado e não conseguiu? Um título que eu gostaria de ter conquistado foi, na verdade, aí a história do futebol catarinense. Foi o título de 1982 em Santa Catarina, que, quando falasse em período, estava voando. Tinha ido uma seleção catarinense, uma seleção excepcional. Fizeram uma seleção mesmo em Santa Catarina. Viajamos 42 para 45 dias para a Ásia, ganhamos um torneio, jogamos contra a seleção de Gana, a Bedi Pelé, eles tinham um timaço.
Eles eram tetracampeões da África e nós fizemos a seleção que nós ganhamos, jogamos 3 jogos contra eles e ganhamos 2 e empatamos uma. E eu estava voando, voltei para Santa Catarina, o Campeonato Catarinense correndo, jogando no auge. O Criciúma tinha o melhor time, jogou melhor e não ganhou o Campeonato Catarinense. Por quê? Porque o seu José Elias Giuliari era presidente da Federação Catarinense e torcedor do Joinville. E aí, até hoje, eu converso com pessoas de lá, o cara que era preparador físico do Joinville, que é meu amigo e hoje mora em Criciúma, ele sempre fala, aquele campeonato. Então, o Criciúma era o melhor time, foi melhor no campeonato e não ganhou o campeonato. Então, esse foi o título que eu gostaria de ter vencido. Qual foi o melhor jogador que tu teve a oportunidade de jogar junto? Pô, isso é muito fácil, porque se nós temos um dos melhores jogadores do mundo, que tive a oportunidade e a felicidade de jogar junto no Internacional, que chama-se Paulo Roberto Falcão, então eu vou dizer que é Paulo Roberto Falcão. Mas tem um cara que muitas pessoas não falam, que era um cara muito... Talvez ele não tenha tido a expressão mundial que teve o Falcão pela Copa do Mundo de 82, onde ele foi o melhor jogador. Mas o Príncipe Jajá, o Jair, foi outro grande craque de futebol. E aí eu vou também ter, eu preciso, falando na mesma sequência, eu tenho que falar do Batista, que também foi um grande jogador. E um cara que tu queria ter jogado junto, mas não teve no mesmo time, ou não foi da mesma época? Então, eu vou falar do meu grande ídolo, Elias Figueiredo, né? Porque eu tive a oportunidade de jogar com um grande companheiro, então eu vou falar do outro cara, que é meu amigo, meu irmão, que chama-se André Luiz dos Santos Ferreira. O grande André Luiz, quarto zagueiro do Inter, que nós fizemos uma zaga de jovens em 78, jogando contra os experientes do Grêmio, jogamos vários grenais. O Grêmio tinha um ataque Tarcísio, André, Catimba e Éder. E nós, dois guris, fomos jogar contra eles e enfrentamos numa boa. Então, eu vou dizer, o grande sonho teria sido jogar com o Elias Figueiredo, mas eu tive a oportunidade de jogar com o André Luiz dos Santos Ferreira. E qual foi o cara mais difícil de marcar que tu encarou? Olha, eu joguei contra grandes centroavantes, mas eu vou te dizer assim que talvez o melhor em termos de qualidade tenha sido o Careca. Careca foi... Esse cara ele tinha muita qualidade, ele era um jogador rápido, e ele cabeceava bem, então, e tinha muita habilidade também. A maneira que o São Paulo jogava na época, jogadores rápidos que tocavam, era 1, 2 toques na bola, o Careca talvez tenha sido o centroavante com a maior qualidade que eu tenho enfrentado. E o melhor treinador que tu teve? Isso aí é mais difícil, assim, de se dizer, né? Eu tive grandes técnicos. A gente apontando a gente parece que esquece dos outros. Então, assim, eu te pediria, então, para te falar então, no técnico na base, o seu Jaime Schmidt, que é um cara grande, um cara que revelou grandes jogadores, tem uma história no futebol, assim como o Ernesto Guedes. E o Ernesto foi grande técnico de times profissionais também. E aí veio o Cláudio Duarte, que foi um grande jogador e foi um grande técnico. Então, assim, a gente acaba ficando muito limitado em apontar, principalmente nessa questão de técnicos. Aí tem outros grandes técnicos. O seu Mário Travalini foi meu técnico, foi um grande técnico reconhecido no Brasil inteiro. O Gainete foi meu técnico nos juniores do Inter e no profissional, que é outro grande técnico. Muitas vezes as pessoas são esquecidas, né? Por o Gainete é o cara que fez o grande time do Guarani de 87. Até o Tite foi jogador dele. Pergunta para o Tite se o Gainete foi um grande técnico. Então, às vezes a gente faz injustiças, falando um nome apenas, né? Porque aí tu acaba parece que esquecendo de outros. Os caras que fizeram história no futebol. Por isso que o futebol é bonito, né? Que a gente acaba fazendo referência a tantas pessoas que fizeram parte da nossa vida, né? Rio, eu gostaria de mais uma vez te agradecer
por ter topado participar desse papo. Eu espero que tenha sido tão legal para ti quanto foi para mim ouvir tuas histórias. Assim, ó, a gente falar de futebol, como eu te falei anteriormente, né? É, a gente fala por horas a fio, né? É mais ou menos quando se vai a um churrasco, e tu encontra um amigo e fica falando de futebol. Aí você fica 2, 3 horas falando de futebol. Então é assim que funciona. Mas Não, e eu fico feliz. quando passar essa pandemia, nós vamos fazer um churrasco para tu me contar essas histórias. Claro, claro, certamente. Agora que a gente teve mais essa proximidade com essa live aí e também por aquele evento lá, eu fico sempre à disposição, porque falar de futebol é uma coisa tão fácil, tão tranquila, que e o futebol aproxima as pessoas, né? Estamos aqui dois antagonistas, cada um torcendo para o seu time, né? Eu não sei se tu é um gremista que diz eu sou gremista, ou se tu é colorado, que tu assume que tu Gremista, é. Então, gremista, então nós somos amigos que torcemos para times diferentes. E essa é a ideia mesmo, para que o torcedor saiba que o futebol é apenas um esporte que tem que ser competitivo, tu tem que torcer, tu tem que vestir tua camiseta, mas tu tem que ser honesto, tu tem que ser leal e vamos brigar no jogo até o final, para ganhar o jogo. Mas ao final nós, por exemplo, podemos tomar nossa cervejinha depois, pô. Ah, não, bater se é aquele o, papo, então, né? aqui é o churrasco e a cervejinha, então. É isso aí. Socialmente, né? Socialmente. Claro, claro. Larry, muito Então tá obrigado bom. mesmo. Valeu. mesmo. Valeu, Guilherme. Eu que te agradeço, velho. Muito obrigado mesmo. Até mais. Até mais. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa resenha com o Larry. Um cara sensacional que fez história no Inter. E quem veio pelo Instagram dele, vem pro meu Instagram, dá uma olhada lá. Tem outras lives que eu fiz com outros jogadores da época dele, mais jovens, mais antigos. E com certeza vão ter bastante conteúdo para ver. Quarta-feira, Adilson Batista, campeão, capitão América do Grêmio, é o nosso convidado. Até mais, gente. Tchau, tchau.